Bom dia, 6 horas da manhã, em ponto, iniciando nosso 12º dia da live Clube da Constelação Online. Seja bem-vinda. Vamos aguardando o início para as pessoas começarem a chegar ao Instagram, avisar que nós estamos aqui. Bom dia, Mariana, bem-vinda. Então, para quem chega pela primeira vez, sempre eu aviso que a gente começa com uma meditação, algumas reflexões que chegam aí para o nosso dia e depois a gente vai para a leitura do livro e estamos dando sequência. Vamos colocando bom dia aí. Bom dia, Elaine, bem-vinda. A Elaine vem todos os dias direitinho também, a Dirlene. Val, bom dia, Val. A Val ontem não estava e eu fiquei pensando o que aconteceu. A Val dormiu demais, que a Val não veio hoje, né, Valéria? Bom dia, né? Eu mandei mensagem porque depois que terminou aqui, eu vi, não sei se vocês lembram ontem, né? Enquanto começou a live aqui, eu disse, nossa, que temporal que tava dando, né? Caiu uma chuvarada aqui e era com vento. Mas em Santa Catarina foi bem mais forte e teve algumas destruições em Santa Catarina, né? E bem na região da Valéria, então eu mandei mensagem para ela para saber como que tinha sido lá. Bom dia, Vera, bom dia, Jaque, bom dia, Mari, Dani, bem-vinda, bom dia a todas que vão chegando. Deixa eu ver se eu perdi alguma aqui enquanto eu tava falando. A Regiane, bom dia. Carmen, bom dia, Carmen. Bom dia, Denise. Luana, bem-vinda. A Kari tá, bem-vinda. Maravilha. Todas que participam todo dia, praticamente todas já estão aqui. Parabéns, parabéns. Muito feliz que vocês acordem para assistir. E lembrando sempre que se vocês tiverem dúvidas, se quiserem perguntar alguma coisa, coloquem ali nos comentários, né? Principalmente às vezes sobre o dia anterior, sobre as coisas que a gente falou. Ontem a gente falou um negócio que era bem delicado. Então, se você lembra, se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. Às vezes a tua dúvida é a dúvida de muitas outras. Então, você é contribuição. Porque, bom dia, Suzan. Às vezes aquilo já é tão natural para mim, já faz tão parte do meu dia a dia que eu não percebo que é um grande desafio ainda para alguém. E se você coloca a pergunta, eu tenho como perceber isso e explicar melhor para que mais pessoas possam compreender. Então, coloquem aí a pergunta, né? Ontem, por exemplo, eu tive novamente uma das perguntas que eu acho que nesses 10 anos eu mais recebi, nesses 10 anos de estudo da constelação, que as pessoas chegam para mim, principalmente quando tem filhos, que é dito assim, filhos problemáticos, né? Mas não são filhos problemáticos, né? Às vezes essa criança, que às vezes já está adolescente, de forma inconsciente, ela olha para algo que é muito desafiador dentro do sistema da família. E com isso ela parece que quando eu faço assim, para quem não sabe, é entre parênteses, ela parece ser aquele filho problemático, né? E bom dia, Fernando. E como lidar? Mainara chegou, bem-vinda. Como lidar com esse filho problemático que fala, né? Eu não pedi para vir nesse mundo, foi tu que eu não pedi para nascer, foi tu que deixou, né? Tu que é responsável pela minha vida, porque foi você que me botou nesse inferno, né? Aquela ingratidão toda que muita gente já viu, já talvez vivenciou, já criticou e tocou bastante pedra no pai e na mãe, achando-se no direito de dizer que não pediu para nascer. E aí a pessoa diz, eu nem acredito em Deus mesmo, eu
não acredito em vidas passadas, eu não acredito em nada. E a pessoa se enche de arrogância e vai dizendo várias coisas bem críticas aos pais. E eu quero é morrer mesmo, né? Que essa é uma fala bem comum, porque não tem nada de bom nessa vida. E aí, como lidar? A escolha é sua. A escolha é sua. Essa é a melhor forma de lidar. Existe possibilidade de criar um paraíso na Terra e de viver muito bem e muito feliz. Sim, existe sofrimento, sim. Quem tem sensibilidade, né, aprendeu a lidar muito com o seu... Não, vou ressignificar essa frase, porque às vezes quem tem sensibilidade não aprendeu a trabalhar as suas questões pessoais, né? Pessoas que... na Índia é chamado de despertar, né? Despertar de consciência. Então, as pessoas que são consideradas despertas de consciência, elas aprenderam a lidar com os seus desafios, estão bem alinhadas, não sofrem mais tanto pelas suas questões pessoais, mas acessam fortemente as dores pessoais do coletivo, né? E possuem estrutura para dissipar isso, né? Então, mesmo quem tem sensibilidade de acessar a dor fortíssima do outro, a dor fortíssima que tem no sistema coletivo, mesmo para essas pessoas é maravilhoso viver, vivem com gratidão, vivem com um sentimento de prazer por estarem vivenciando essa existência. Então, sim, é possível criar um paraíso aqui na Terra. É possível viver melhor aqui na Terra, sim. E aí é isso que se fala para a pessoa. Ok, é tua escolha. Você pode continuar escolhendo pensar, sentir, falar tudo isso que você vem falando e criando na sua realidade. Ou você pode mudar a sua postura e experimentar o que acontece com você se você sai dessa postura ingrata, incrédula, e começa a cultivar um novo tipo de visão, de pensamento, de sentimento, né? A neurociência hoje comprova, não importa a fé que você tenha, no Deus que você tenha, quando você tem fé, o seu sistema cerebral funciona melhor, a tua circuitaria de comunicação interna funciona com mais qualidade. Se o meu veículo funciona com mais qualidade quando eu tenho fé, por que eu escolho não ter fé em nada? Por que eu prefiro dizer que tudo é errado, só eu sou a certa, mas eu estou vivendo no buraco e no inferno, né? E que tanta vingança é essa que você tem contra seu pai e sua mãe para viver uma vida desgraçada? Porque é uma vingança, né? Contra quem te deu a vida. E aí essa pessoa continuava me perguntando, mas tu quer que eu diga isso para minha filha? E se minha filha comete suicídio, mas ela já te ameaça há quantos anos? Sem mudar o comportamento. Ou ela, né, com seus 20 e poucos anos, sendo sustentada por você e tocando a boca em você, porque que você deixou ela viver, compreende que é muito fácil abortar. E que você podia ter sim abortado ela, mas você permitiu que a vida dela existisse, que a alma dela tivesse essa oportunidade? Ou ela entende isso e dá valor para esse espermatozoide, para esse óvulo, ou o corpo dela vai estar sempre em sofrimento, porque se eu não dou valor para o óvulo e para o espermatozoide que me deu a vida, que me deu esse corpício aqui, como é que eu vou fazer esse corpo funcionar? Se eu odeio quem fez esse corpo, se eu critico e se eu acho que todos os meus problemas estão correlacionados às pessoas que me deram esse corpo, a quem veio antes, ao invés de tomar consciência de começar a escolher e me responsabilizar pelas minhas questões. A ciência está aí mostrando, sim, a gente é muito influenciado pela nossa genética,
pela nossa herança genética, ou seja, pelos nossos ancestrais. Mas o que modifica mesmo é a tomada de responsabilidade, de mudar meus comportamentos, meus sentimentos, minhas atitudes. Então, o que você está esperando? Você vai ficar aí lamentando todas as desgraças que aconteceram nos teus antepassados, ao invés de dizer sim para eles e agradecer muito por esse espermatozoide, esse óvulo que foi gerando cada ser, e fazer algo de bom a partir de agora. É mais ou menos isso que eu senti de compartilhar hoje, porque essa é uma questão bem corriqueira, de as pessoas ficarem no superficial, em vez de mergulhar no profundo e na essência. E a essência teu veículo é feito através desses dois seres e de todos os outros que vieram antes. Ou você acolhe isso e faz algo de bom para dar continuidade, ou teu corpo sempre vai ter problema, não vai funcionar bem. Parece simples falando assim, né? E daí as pessoas dizem, mas é tão difícil. Pois fica nesse, ai, mas é tão difícil. Fica no, ó céu, ó vida, ó morte, né? Ó azar. Se você fica, o rádio, como é que era o nome daquele bichinho que tinha no nosso desenho animado quando a gente era criança? Meu Deus, que coisa mais horrível que era aquilo. Fica nesse estado para te ver o que acontece da tua vida. Ó, a Carita tá sendo super honesta. E é assim que a gente se liberta, Carita. Parabéns. Parabéns por falar por milhares de pessoas. Na adolescência é um período que a gente se rebela muito e precisa sim ter esse direcionamento de falar firme com os filhos, porque para se perder é mais fácil ainda nessa fase, né? A Carita botou, eu já falei para minha mãe na adolescência, não pedi para vir ao mundo. A fila lá do outro lado é gigantesca. Para achar alguém que diga sim para me trazer para esse mundo, dá trabalho. Porque uma mulher corre risco de vida quando traz um filho para esse mundo, né? Ela diz sim para botar o sistema do homem dela, que ela tá junto, dentro dela. Né? Então, assim, tenta entender o que é um espermatozoide. É o sistema de toda a ancestralidade do teu companheiro, do teu parceiro, que você está botando dentro do seu campo eletromagnético. Tem noção do que isso gera em você? Quanto conhecimento que a gente precisa ter para receber isso dentro do corpo? Porque tem que se afinizar com o meu. Ela diz, a Carita botou, tivemos uma relação com muitos conflitos na adolescência, mas depois melhorou e que melhore cada vez mais, porque mãe a gente toma todos os dias. Você já deve ter me ouvido falar assim, a gente só tem um bom parceiro quando a gente respeita a nossa mãe, a mulher do nosso pai. A mulher que pode ter tido um dia só de relação com ele para que tivesse me feito. E eu preciso respeitar essa mulher que deitou com meu pai e que me fez. A Vera botou, Morgana, eu creio que das pessoas que te acompanham e têm esse tipo de pensamento, desculpa, mas não estou aprendendo nada. Porque você significa muito o sistema e a importância em honrar. Vera, quem me acompanha há tempo já entendeu bem isso, né? Mas quem chega pela primeira vez, Vera, ainda não. Por isso que ainda eu fiz a pergunta, pedi para fazerem perguntas para mim, para eu ir explicando melhor, às vezes, algum tipo de questão que para mim já virou tão natural, e talvez para quem já me acompanha há bastante tempo, né, há alguns anos aqui, já compreendeu também, mas ainda tem muita gente que não sabe. Né? Essa pessoa é bem interessante.
A irmã dela tá comigo há 4 anos. Agora ela conseguiu vir. E ela é psicóloga. E ela não entende absolutamente nada disso que eu falo. Nada. E é psicóloga, é formada em psicologia e em direito. Ela quer entender de onde é que eu tirei essas ideias. E daí eu digo, é da biologia mesmo. É do Bert Hellinger, né? Mas é só olhar para a biologia. É uma célula, que por sinal é a maior, que é o óvulo, que contém tudo que mantém a gente viva e que forma esse corpo, e um espermatozoide que contém tudo. Ou eu me alinho com esse óvulo e com esse espermatozoide e sou grata, e aí aqui vai uma ladainha de fala, né? Porque até quando? Como é que funciona isso, né? O que é o honrar o pai e a mãe, o que é o respeitar, e vocês sabem, a gente faz os retiros, esse ano teve esse retiro maravilhoso, abençoado, que foi o Honra aos Ancestrais, no 2 de novembro, e essa relação de pai e mãe, depois que a gente cresce, como é que funciona, se eu caso, se eu tenho a minha esposa, se eu tenho o meu marido, aí eu falo para vocês que a gente, quando é criança, a gente diz sim pro pai e pra mãe e faz exatamente o que eles nos pediram, certo? Vocês já me ouviram falando isso. E quando a gente cresce, que a gente amadurece, e isso deveria ser a partir dos 18 anos, eu tomo a responsabilidade da minha vida e digo, vocês já me deram muito grata por tudo que eu recebi de vocês, tudo que vocês quiserem me dar são presentes que são bem-vindos e eu sou cada vez mais grato e eu vou fazer algo de bom com essa vida e eu começo a me responsabilizar e cuidar dessa vida. E se pai e mãe me pedem alguma coisa ou vem, dito assim, meter o bedelho, se intrometer, né? Não pensa dessa forma que é muito pesada, né? Mas sempre é importante ouvir o que o pai e a mãe têm para falar a respeito de algo sobre você. Você ouve, você agradece, você diz sim, mas você não precisa fazer o que o pai e a mãe estão dizendo. Depois que você amadurece, o respeito é respeitar a forma pensamento do pai e da mãe. É dizer sim pro jeitinho que eles têm. É não querer mudar o pai e a mãe. Querer mudar o jeito que o seu pai e a sua mãe são, a vida cria situações de grandes obstáculos para você. Ela vem e dá uma destruída nos âmbitos da tua vida, né? Então, te reconcilia logo e aprende a dizer sim pro jeito que o teu pai e a tua mãe possuem, sem exigir que eles mudem, e você faz as suas escolhas. Se o pai e a mãe querem morar lá no interior, no meio da roça, não querem melhorar o conforto da onde vivem, não seja você a exigente que isso mude, não seja você que queira dar uma casa luxuosa, super confortável para eles, porque você sente talvez essa gratidão. Mas se eles não pediram nada, não faça nada disso. Diga sim pro jeitinho que eles vivam e você faz as suas escolhas. E se você sente necessidade de morar num grande centro, numa grande casa poderosa, você vai lá e conquista isso para você. Eu tô dando um exemplo material aqui que fica mais fácil, mas isso é em relação a tudo na vida, né? Então, é um desafio fazer esse amadurecimento, claro que é, porque existem as lealdades cegas e eu preciso reconhecer elas, porque elas impedem e bloqueiam por causa da sensação de culpa quando você faz diferente do que seu pai e do que os seus ancestrais fizeram. E tudo isso eu vou ensinando todos os dias, um pouquinho, vai vindo nesse livro, então continua aqui acompanhando. E quando a gente casa, a gente diz que a prioridade é a família que a gente casou, né? A família que eu criei, né? Eu honro e respeito. Para eu ter uma boa relação com meu parceiro,
Eu preciso sim estar muito bem afinada com a minha mãe, agradecida pela vida, porque se eu respeito essa mulher, meu marido me vê com bons olhos e me respeita também. Isso em movimento de alma mesmo. Não precisa ser lógico. E aí muita gente fala: ah, mas o meu marido odeia a minha mãe, porque a minha mãe é um pé no saco. Ou eu odeio a minha sogra, porque a minha sogra só perturba. Pois é, esse é o desafio. Vamos lá trabalhar isso e reconciliar, porque você só tem a sua vida e o seu parceiro graças a essas mulheres. Então, vamos sair dessa moral, dessas exigências todas e vamos mergulhar aí na essência? Vamos mergulhar aí na vida, numa coisa maior e mais profunda, que nada acontece ao acaso. Você nasceu com a mãe que precisava ter nascido, né? Então, o Bert falava muitas vezes que a pessoa que fala mal da sua mãe desse jeito é pior do que ela. Se você acha que a sua mãe é ruim, pode ter certeza que você é pior do que ela, se você não conseguiu ainda tomar o valor que é ter sido carregada por essa mulher 9 meses na barriga dela. Ela ter dito sim para receber todo um sistema familiar que é diferente do dela, que é o do companheiro dentro dela. E é dentro desse ponto, quando a gente entra nessa essência e mergulha e olha para o que tem realmente valor, é que transforma algo biológico aqui dentro e eu começo a olhar de forma diferente para os meus pais. A Carita botou: meu pai ofereceu uma garrafada para minha mãe abortar quando ela foi contar que estava grávida. Enfim, eles se separaram, eu tinha quase 2 anos. Não cresci com a presença dele. Em algum nível de consciência, ele permitiu a tua existência, porque ele doou esse espermatozoide para te fazer. Nada é acaso. Você teve o pai certo que precisava para o teu... para te alcançar os teus valores e os teus objetivos. E tu vai ganhar muito mais quando você fizer a reconciliação interna com esse homem. Não precisa encontrar, né? E ele pediu uma garrafada, ele deu uma garrafada para ela abortar, grande mulher que não abortou, né? Por isso que a gente fala que quem aborta o sucesso, quem leva as coisas para o fracasso são as mulheres, porque são elas que têm o poder de fazer isso. Então, um homem ganha muito dinheiro e tem muito sucesso na vida quando ele possui uma mulher ao seu lado que honra sua mãe. Isso gera uma energia favorável. Mas existem sim a possibilidade de esse homem, desse pai, espancar essa mãe até matar esse bebê, né? Às vezes não deu a garrafada, mas podia ter espancado, não espancou. Eu tô aqui, eu tô viva, eu vim dele. O que eu faço com isso? E tudo isso, né? Hoje eu não sinto mais nada de ruim por ele, mas já tive muita mágoa. Tudo isso bloqueia o fluxo de energia no nosso corpo. Se eu não olho para isso e não reconheço a mágoa, a raiva, a indignação, todo esse sofrimento, e não faço algo para liberar essas emoções e mergulhar e acessar o profundo, a minha vida não muda. E daí a cigana vem e lê e diz o que vai acontecer na tua vida, porque você não despertou a tua consciência para fazer escolhas diferentes. Você vive no piloto automático, né? Então, esse despertar normalmente acontece depois dos 30 anos, até os 30 anos, né? O nosso sistema neuronal não está capacitado ainda para fazer um processo grande assim. São pouquíssimas pessoas que modificam isso antes dos 30 anos. Até os 30 a gente está muito no piloto automático. Então, não se crucifica, né? Não se martiriza se você não acessou isso antes dos 30. Tá tudo bem fazer. O importante é fazer em algum momento da vida essa ressignificação
e começar a olhar com bons olhos e dizer sim para o possível desse mistério sagrado, desse script para o meu desenvolvimento. Vamos fechar os olhos por um instante. Já coloca um sorriso no rosto. Com esse sorriso no rosto, olha nos olhos desse pai, olha nos olhos dessa mãe. Um filho só acessa seu pai com a permissão da sua mãe, porque a gente ficou muito tempo conectada à mãe, a gente é gerada no corpo dela. Pra gente ir para o mundo, para fora e olhar esse homem, a gente precisa da sensação que essa mulher permite que eu olhe, que eu receba esse pai. E agora, mesmo que essa mulher na minha infância não tenha permitido que eu recebesse esse pai, eu agora, com um despertar de consciência maior, eu vou me permitir acessar e libertar qualquer memória destrutiva que eu carregue no meu corpo, para ir na essência, olhar o divino e esse eu maior que habita a minha mãe e habita o meu pai e que me habita. E eu vou permitir que os nossos 3 corações entrem em ressonância, entrem em coerência cardíaca. E nesse momento, sorrindo, olhando para esses 3 corações, como se estivéssemos num formato de triângulo. Eu vou ficar respirando, sorrindo para esses corações, para o centro do peito de cada um. Percebe o efeito que isso gera no teu corpo. Enquanto você fica nessa atenção, observa a mágica que vai acontecendo no teu corpo. O que aconteceu entre esse homem e essa mulher refere-se a eles. O que eles fazem da vida deles refere-se a eles. O que eu tomo é essa união dos dois, que fez o meu corpo num grande processo de orgasmo. Eu tomo o prazer de ter recebido a vida através da união dessas 2 pessoas. E eu acesso esse estado. E me encho de gratidão, de alegria por esse estado, esse sagrado momento que eu fui concebida. Respiro isso com alegria. E se eu tenho um companheiro, ou se eu sou um homem aqui e tenho uma companheira, eu vou fazer o mesmo movimento. Eu vou observar meu sogro, minha sogra e meu marido. E eu vou acessar o essencial. Que graças
a união desses dois seres, eu possuo o meu marido. E aí eu vou acessar o estado de gratidão por esse lindo momento da concepção. E eu vou dizer sim para essa mãe do meu marido e para esse pai do meu marido. E agora eu sei que tudo que acontece são escolhas do meu marido, que ele escolha com mais consciência. Eu vou me libertar de julgar essa mulher e condenar ela pelos erros que o meu marido comete. Pelas coisas que o meu marido faz e que eu não gosto. Eu vou deixar eles livres dessa culpa, dessa responsabilidade. E vou perceber que meu marido cresceu e agora as escolhas são com ele. Ele precisa buscar. Mãe e pai são para sempre nesse corpo. Que eu respeite eles como eles são todos os dias, como eles são. Com os desafios que eles me apresentam todos os dias e com as alegrias que eles me apresentam todos os dias. E que eu honre eles e todos que vieram antes, cuidando muito bem da minha vida, cuidando muito bem da família que eu criei, do filho que eu gerei, da mãe do meu filho. Quanto mais eu cuido bem da mãe do meu filho, mais toda essa família tem sucesso, porque melhor vive o meu filho, que é a continuação de toda essa família. É a continuação da minha mãe e do meu pai. Então, em vez de eu investir tempo cuidando da mãe e do pai, eu vou investir tempo cuidando da minha esposa e do meu filho e da minha filha. Então, que eu me abra para esse despertar de consciência, de olhar realmente para a vida e para o que é essencial. Permite que os seus olhos se abram depois dessa visualização. A Luana colocou aqui, eu não conheço meu pai, também não fui criada pela minha mãe, mas trabalhei muito minha mágoa e hoje em dia sou o que pareço. Sou eu que pareço mãe da minha mãe, mas fui bem criada pelos meus avós maternos. Parabéns, Luana, que maravilha que você foi criada pelos seus avós maternos. Isso é uma bênção, né? A gente sempre fala que se o pai e a mãe não podem criar, a melhor forma de ser criada depois de não ter sido criada pelo seu pai e pela sua mãe é pelos avós. Então, que bom que você teve os avós e entender que esse era o script necessário para o teu desenvolvimento é grandioso. Agora, não te coloca no lugar da tua avó. Ou seja, não cuida da tua mãe como se fosse mãe dela, porque senão você não está cuidando da sua vida e do que precisa vir depois de você. Se você se coloca no lugar da sua avó materna, isso é muito pesado. A gente é grata sim, mas para ser grata não precisa fazer por eles. Pensa que ela é maior do que você, foi ela que te botou na vida. Olha para isso com muita consciência. A Vera botou que foi forte, isso, a Carita botou que se emocionou muito, gratidão, que maravilha, que bênção. A Mariana botou gratidão por mais essa meditação. É viva, né? É muito viva essa situação. Ela traz uma modificação da postura do corpo interna, isso é muito bom. A G botou aqui, ó, isso é muito forte. Eu ficava me colocando no lugar da mãe do meu pai,
cuidando da saúde dele, né? E isso é muito pesado. Então, quando ela tomou consciência disso, o pai dela melhorou de saúde. Então, assim, Luana, não sei se tua avó tá viva ainda. Se ela já não tá, não importa onde ela esteja, ela vai estar sempre cuidando da tua mãe. Então, quando a mãe tá precisando de ajuda, imagina a avó ali, abençoando e cuidando e fazendo por ela. E diz pra ela: mãe, eu te admiro. Eu acredito que você pode. Eu sou apenas a sua filha. Eu preciso cuidar da minha vida. E se eu tenho filha, eu vou precisar cuidar da minha filha, né? Arrebotou muito forte, gratidão. Estou muito feliz por estar aqui nesse momento e ter acesso a tanto conhecimento. Eba! Que maravilha, que maravilha. Acessa, coloca em prática, muda a tua vida. Esse é meu presente de contribuição e de saber que o planeta vai ficando melhor, porque a gente está num momento. A Luana botou aqui que eles estão e que eles estão bem velhinhos, né? E mesmo velhinhos, é a energia deles que ancora, né? Por isso que mesmo que eles já tenham falecido, é a energia deles que é contribuição para a mãe. Sempre pensa, o grande sol, a força da vida está aqui atrás, ela passa por eles e chega a mim. Para eu criar qualquer coisa nessa vida, eu preciso dessa energia da vida, eu preciso estar alinhada com ela. Por isso não é um filho que está na frente que faz por mim, sou eu que sou instrumento de passagem da vida para esse filho. A gente faz pela gente, com a força da vida que a gente herdou dos nossos pais, né? O Fernando botou, grato por mais esse momento, é sempre muito bom vivenciar esses aprendizados. Morgana, você é incrível, gratidão, gratidão. Gratidão por você estar aqui, Fê. A Carita botou, minha mãe faleceu há 1 ano, mas há ano ela parecia minha filha também. Era bem teimosa, não tomava as medicações e isso me preocupava. Já vi também isso acontecer, né? Os filhos ficam preocupados, se estressam porque sua mãe não consegue tomar a medicação. Ontem eu fiz uma constelação assim, fortíssima por sinal. Foi uma constelação no consultório, a pessoa veio aqui presencial e o Luiz serviu para, o meu marido, ele serviu para prestar atenção, porque essa pessoa ela é mais cética. Então eu chamei ele para ele servir de representante e prestar atenção em tudo que as pedrinhas, cada representante estava sentindo. E aí ela entendeu que ela cuidar do irmão dela e da mãe dela leva ela para a morte, tira toda a força dela. É uma sensação de 1 tonelada em cima da pessoa. Porque você não está no seu lugar quando você cuida da sua mãe e você diz que ela não toma as medicações, é a escolha do destino dela. O que eu faço como filha? Eu posso perguntar e verificar, como a gente verificou ontem, o que é melhor. Botar, se a pessoa tem problemas mentais, tem desafios e precisa de cuidados, sou eu, filha, que vou cuidar dela como uma mãe cuida, por ela ter problemas mentais? Eu vou olhar com admiração por ela ter me dado a vida, mesmo tendo problemas mentais, mesmo não sabendo tomar medicação. E eu vou perguntar e vou ver, como a gente verificou ontem, é melhor colocar ela numa clínica onde vai ter vários profissionais habilitados para cuidar dela, é melhor botar uma babá para cuidar dela, o que é melhor? E a gente conseguiu observar isso dentro da constelação, o que ia ser mais favorável, porque é uma amostra. Se libertar dessas culpas, que talvez eu não fiz tudo o que eu podia ter feito ainda pelo pai e pela mãe, porque eles morreram, isso é um peso que soterra e impede você de ir para o fluxo da vida, né, do sucesso e do crescimento. A Val botou, né, foi o que a Val vivenciou também, e mesmo que a mãe já tenha morrido,
É possível fazer um processo de libertação e ressignificação disso e de começar a olhar com um olhar de admiração, de gratidão pela vida recebida e saber que ela teve mãe e que a vida e a força vem através da mãe dela, que chega a mim também, a energia dessa avó. A Mariana colocou aqui, sempre que você fala nessa situação, lembro da Bárbara no retiro, amo demais minha mãe, mesmo ela reclamando um pouquinho após eu ter me retirado do papel de querer agir como mãe dela e de todos. É óbvio, é isso que a Mari botou, é óbvio que dá um tilt no sistema quando você vai para o seu lugar, né? Então, tem o hábito, o comportamento de a pessoa saber que você, filha, tá ali fazendo tudo e fica muito fácil, cômodo, né? E daí, quando é que essa pessoa ativa a responsabilidade, essa mãe ativa a responsabilidade de cuidar dela e de fazer as escolhas dela, se existe alguém fazendo por ela, né? Eu preciso sorrir para esse destino que a minha mãe escolhe ter para ela, né? E ela dá um exemplo aqui da Bá, que foi pro retiro e que a gente fez um exercício sistêmico que foi incrível, incrível. Quem viu entendeu isso perfeitamente, né? O exercício sistêmico que a gente fez, as pessoas não sabem o que representa, elas simplesmente se olham e se permitem acessar o que tem ali. E a Bá, quando chegou de frente para a mãe dela, e ela não sabia que era a mãe dela, a pessoa que representava a mãe, ela olhou, e aí quando ela olhou, ela veio e se colocou aqui atrás e botou os bracinhos ainda por cima, como se fosse a mãe dessa pessoa, abençoando e cuidando dessa pessoa que era a mãe dela, né? Então ela se colocou no lugar da avó materna. E quando ela fez isso, a filhinha dela que estava lá no espaço, que tem 2 aninhos e que estava lá brincando, foi nela, chamou ela aqui e disse: não, mãe, pegou ela pela mão e botou ela aqui de volta. Ou seja, essa filha precisa da mãe cuidando dela e não da mãe cuidando da avó, né? Eu não sei se eu fiz uma confusão na forma de explicar, mas eu acredito que vocês tenham compreendido. E isso realmente foi muito forte e mágico para a gente entender, né? Até uma criança com 2 anos está muito conectada na alma e mostra pra gente o que é. Então, quando a pessoa ontem, essa psicóloga, me perguntou da onde é que eu tirei toda essa loucura, né, de falar essas coisas, porque na visão dela, porque existem linhas da psicologia que dizem que a gente tem que matar a mãe e o pai. Eu digo, não dá para matar a mãe e o pai, senão eu perco esse meu veículo aqui, né? A minha conexão é eterna nesse tempo, nessa vida com eles, porque eles fazem parte desse corpo. E eu disse, todo esse conhecimento das coisas que é falado aqui foi tirado de exercícios sistêmicos, de constelações, de ver no campo o que é que gera sucesso e o que é que gera fracasso. A G botou aqui, eu não sei porquê, mas agora me toquei que no retiro de honra aos ancestrais, praticamente em todas as constelações, tinha uma pessoa que se ajoelhava para outra. Ai, Gê, agora eu quero saber sobre isso. Traz mais consciência para eu me recordar. Tu diz no final, nas constelações que a gente fez após o encerramento do retiro? Ou os exercícios sistêmicos durante o retiro? Eu não me recordo agora disso. O retiro de honras ancestrais foi sensacional. Para mim foi um dos melhores retiros que eu já conduzi. A energia foi muito elevada. A Mari botou aqui, me arrepia muito. Bora ler 6h40, quase 6h45. Vou ler esse texto aqui, pelo menos. Dando continuidade ao que a gente conversou ontem, o que a gente vem conversando. Vou levantar aqui que eu gosto de ler assim. A humildade é o subtítulo agora. O que torna a culpa imposta pelo destino mais difícil de suportar é a sensação da própria inocência.
Vamos prestar bem atenção. Ontem falou sobre aquela culpa que vem do destino, como por exemplo, quando a gente está num carro onde as outras pessoas morrem e eu estava dirigindo e eu continuo viva, né? Então essa culpa imposta pelo destino. Diz aqui, o que torna a culpa imposta pelo destino mais difícil de ser suportada é a sensação da própria inocência. Se eu fosse punido quando culpado e salvo quando inocente, poderia supor que o destino obedece a uma lei e a uma ordem moral. Isso aqui é super interessante. Poderia influenciá-lo e dirigi-lo por meio da minha culpa ou da minha inocência. Mas se sou salvo, independentemente da minha culpa ou inocência, enquanto outros perecem, tanto inocentes quanto culpados, então eu me sinto totalmente entregue a esses poderes e inescapavelmente confrontado com a impotência que o destino impõe, a minha culpa e a minha inocência. Resta-me como única saída me submeter e me sujeitar voluntariamente a uma força maior, seja para minha felicidade ou para minha desgraça. Tal ação tem como base uma postura que eu chamo humildade e que vocês já me ouviram falando demais sobre humildade. Porque quando eu sou humilde diante dessa grande força e desse mistério, as pernas quebram bem menos, porque eu tô deitadinha no chão, sabendo que existe uma força maior que rege tudo. Ela me permite concordar com a minha vida e a minha sorte pelo tempo que durarem, independentemente do preço que outros pagaram por elas. Ela também me leva a concordar com a minha sorte e com um destino difícil quando chegar a minha vez, independentemente da minha culpa ou da minha inocência. Essa humildade leva a sério a experiência de que eu não comando o destino, mas ele que me comanda. Ele me acolhe, sustenta e deixa cair, de acordo com leis cujo mistério não posso nem desvendar, não posso nem devo desvendar. O Beto sempre falava, não se arrogue diante do mistério da vida. Não tente desvendar o mistério da vida. Quando você concorda, você se torna muito mais sábio e vive com mais qualidade. Essa humildade é a resposta adequada à culpa e à inocência imposta pelo destino. Ela me torna igual às vítimas, equipara-me a elas. Permite-me honrá-las na medida em que não rejeito ou limito o que recebi a custas delas, mas justamente o aceito com gratidão, apesar de alto preço que custou, e depois transmito algo disso a outras pessoas. Até aqui eu falei da culpa e da inocência no processo de dar e de tomar. Entretanto, elas possuem diversas faces e atuam de diferentes maneiras. Os relacionamentos humanos são uma articulação de várias necessidades e ordens que procuram se impor por meio de diferentes sentimentos de culpa e inocência. Abordarei essas outras formas de sentir culpa e inocência quando falar dos limites da consciência e das ordens do amor. Ainda acrescento algo sobre ordem e abundância. Vou ler mais esse subtítulo aqui. Então, para quem chegou agora, a gente começa às 6 da manhã, a gente faz uma meditação, algumas reflexões e depois a gente lê esse trecho, um trecho em sequência do livro do Bert Hellinger. E quando eu falo assim, né, eu vi muitas palestras dele, né? Eu estive muitas vezes com ele, então eu ouvia as coisas que ele fala e é isso que eu transmito para vocês. Às vezes
tem uma linguagem aqui, e eu me recordo da fala dele e transmito a própria fala dele, as coisas que eu me recordo e que me tocaram também quando ele falava. Ordem e abundância. O outro subtítulo, ele é pequenininho e eu vou ler hoje, então. Ordem é a maneira como coisas diferentes atuam em conjunto. Envolve, portanto, diversidade e abundância. Mantém-se na troca, une o disperso e o congrega na execução. Envolve, portanto, movimento. Prende o que parece numa forma que lhe dá permanência. Envolve, portanto, duração. Mas em relação ao tempo procede como a árvore, que antes de tombar, deixa cair o fruto que lhe sobrevive. Envolve, portanto, renovação e mudança. Ordens, se são vivas, vibram e evoluem. Através do anseio e do medo, nos impelem e disciplinam. Ao imporem limites, também abrem espaço. Estão mais além daquilo que nos separa. Agora a gente vai começar a entrar num contexto que vai falar bastante sobre as ordens, né? Então, muito se fala na constelação que para o amor fluir, eu tô com a jarra aqui do lado, a jarra é a ordem, a água é o amor. O amor só flui na nossa vida se a gente tem a ordem, né? Então eu só consigo tomar essa água aqui graças a essa jarra aqui que contém, né? Então, se não existe uma ordem, o amor não pode fluir. Então, se eu me coloco no lugar da minha mãe, ou se eu me coloco no lugar da minha avó, o amor entra em desordem e aí a vida não flui em abundância e sucesso. E de onde que veio essas ideias loucas? Vieram de exercícios sistêmicos vistos no movimento da alma. Não veio da cachola de ninguém. Veio de um grande observador que foi Bert Hellinger e observou a vida e observou o que gera sucesso e o que gera fracasso nos relacionamentos. Então, para quem chega e nunca ouviu sobre isso, coloque em prática antes de rejeitar e vê os resultados que isso vão gerar na tua vida, né? Então, hoje aqui falou da humildade. E enquanto eu lia, eu pensava na minha avó que tá lá com 95 anos e o jeitinho que ela fala sobre isso, sobre esse destino, sobre esse Deus que ela entende como Deus e que ela sabe que ela vai continuar aqui viva enquanto esse Deus permitir. E que ela tem que, do jeitinho dela, dar conta de continuar vivendo enquanto Deus diz que ela tem que estar aqui vivendo, né? Então ela se sujeita com humildade a essa grande força. E aí essa grande força você pode dar o nome que você quiser. Como é que eu faço uma boa vida sabendo que existe uma força maior que move tudo isso? Com humildade. E eu falei, né, o movimento do humilde, ele é rendido no chão, porque ele sabe que existe uma força maior que move tudo. E a essa força eu sou grata o tempo inteiro. A essa força eu vejo e eu chamo de Cupido, quando uniu um homem e uma mulher. Essa força, daí eu dou o nome de Cupido para ela, e é essa força que eu vejo quando um homem e uma mulher se unem. E eu pergunto para essa força se esse homem e se essa mulher devem estar juntos ou separados. O que eles têm ali para aprender juntos nessa relação? O que essa força quer desses dois? É para ela que eu olho quando eu olho um casal, tanto meus pais como clientes que chegam para mim, como o meu próprio casamento. Eu olho para essa força que fez essa união e que a gente na história disse Cupido. Então olhe mais para essa força e veja o que ela quer de você. Esse é um bom exercício para uma sexta-feira aí, chegando o final de semana, acessar algo ainda maior e mais consciente para sua vida, de mais valor.
Combinado? Amanhã é sábado. Lu, bem-vinda! Ê! Agora eu vi que o André também tá aqui. Muito bom. Então, todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos aqui. Eu sempre peço no final que façam um print, daí eu dou um sorriso. Meus olhos se fecham quando eu sorrio, né? Ainda mais de manhã que eu sempre brinco, meus olhos. Brinco não, né? A realidade, né? Eles acordam bem inchados. Depois eles desincham. Ainda mais se eu vou lá na Mari e a Mari faz uma drenagem em mim, né, Mari? A Mari tá aí ainda assistindo ou a Mari foi caminhar? Bota aí mensagem, Mari, para saber se tu tá aí ainda. Gratidão, Carmen, a você por estar todos os dias aqui. Ai, que maravilha! Eu não sabia, Lu, que tu tava aqui me ouvindo. Feliz que tu tá aqui me ouvindo. A Lu teve a vida dela bem transformada, né, Lu? Depois que tu foi numa palestra comigo lá em Brusque, né? Já faz alguns anos, a vida mudou completamente, né, Lu? E é isso, a gente ouve um conhecimento, vai lá, coloca em prática e eu fico muito, muito, muito feliz de ver a vida das pessoas sendo transformadas depois de ouvir um conhecimento e elas se responsabilizarem em botarem isso em prática. A vida melhora muito. A Lu botou, ó, muito. Muito feliz eu fico com todos vocês. Já faz 3 anos, olha que bênção. Sempre é possível. A Carita botou gratidão, Morgana, a meditação foi emocionante. Que maravilha, que maravilha. Então, coloquem lá no stories de vocês um print meu. Convidem as pessoas para vir aqui, acordar às 6 horas da manhã e vir assistir. E para quem não assistiu toda essa live e quiser assistir, daqui um pouco mais eu coloco ela lá no canal do YouTube, então ativa o sininho, como é falado, porque daí o YouTube te avisa quando a live é disponibilizada lá, e aí você pode assistir, como a Val fez ontem. Ontem a Valéria não pôde assistir aqui, depois à tarde ela assistiu, né, Val? Então é isso, beijo, beijo. Eba, o Fernando botou gratidão, que o dia de todos aqui seja repleto de luz e boas energias. Muita purpurina para todo mundo, muito sucesso. Valeu. Ai, eu adoro os corações. Valeu, Elaine.